Nesta reta final da campanha, aqui no DF, irão surgir muitas, mas muitas novidades. Adivinha só quem está atropelando na reta final para ser o contendor contra o qual o Ibanez irá disputar o segundo turno? Olha, fique aqui conosco, acompanhe que você saberá como está a disputa para senador no DF, como está a disputa para presidência e também para governador. Portanto, fique com a gente, compartilhe esse vídeo porque é fundamental nesse momento de virada, nesse momento realmente decisivo. Ao contrário do que as pessoas pensam, no Brasil não existe apenas o Datafolha e o IPEC Picareta. Existem outros muitos institutos de pesquisa com credibilidade, responsabilidade e compromisso em apresentar um quadro eleitoral que seja compatível com a realidade, não de acordo com a necessidade de quem os contrata, que é o caso específico do Datafolha e do IPEC. Então, se você também está muito interessado sobre esse assunto, vamos lá. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, contribua com os mecanismos de manutenção e financiamento, dê o seu joinha, comente, tudo isso ajuda a aumentar, digamos, a relevância, o impacto e valora o canal. As pesquisas eleitorais no final, na reta final, são muito importantes, ao contrário do que alguns gostariam e pensam, não são apenas Datafolha e IPEC no mercado. Existem institutos com muito mais credibilidade e com muito mais margem de acerto e que estão dando números totalmente diferentes daqueles apontados pelos inimigos do Bolsonaro ligados à Folha de São Paulo e à TV Globo, Rede Globo. Aqui no DF nós estamos vivendo uma situação muito inusitada. Nós temos uma disputa muito parelha no Senado. Nós tivemos uma mudança de quadro muito grande na disputa para o GDF, onde o antes favorito absoluto, o Ibanez, cansou de atacar os conservadores, cansou de fazer atitudes de interesse e de acordo com o STF e da esquerda, sempre em detrimento dos patriotas. Agora ele está colhendo isso porque os votos estão fugindo da sua mão e olha, ele ainda está garantido no segundo turno, mas a surpresa será contra quem ele fará essa disputa. Vamos começando então por partes. Felizmente, os arrudas estão saindo da cena política do DF. E por que eu falo isso? Primeiro, o Arruda, o marido, o mentor da Flávia, ele foi proibido hoje, quinta-feira, dia 29, de disputar as eleições para deputado federal. O Arruda não é mais candidato. Agora nós temos uma novidade na disputa para o Senado. Observem bem, o Senado tem um novo cenário, onde os conservadores estão votando na Damares. Damares se encaminha para ser a senadora do DF. Vote 100, vote Damares. Eu voto na Damares. Portanto, vamos ter esse cuidado e essa realidade bem clara. A Flávia Arruda está desesperada, está ladeira abaixo, periga nem chegar em segundo lugar. Esse é um quadro muito tranquilo. No que diz respeito à eleição presidencial, Bolsonaro domina o Distrito Federal, a exemplo do que acontece na maior parte das unidades da federação, com exceção do cinturão da miséria comunista, eu digo, né? Da miséria esquerdista lá do Nordeste, onde talvez o Bolsonaro consiga furar o cerco vencendo em 1 ou 2 estados. Lá é coisa complicada e vai demorar mais 4 ou 8 anos para ser erradicada essa porcaria da esquerda. Aqui no DF, então, Bolsonaro reina absoluto na votação. Então, nós já temos muito bem encaminhada a situação da senadora Damares, conforme, inclusive, consta da pesquisa Verita.
nós temos muito consolidada a vantagem do Bolsonaro e o mais importante, você que esperou até aqui para saber quem é o grande nome nessa reta final para a disputa do GDF, preste atenção. O grande nome, aquele que está atropelando, estava com 0,3% das intenções de voto há 10 dias. Agora já está começando a furar o teto, já passou Isalci, logo passa a Leila e logo vai passar o candidato dos comunistas, dos esquerdistas. Quem eu estou falando? Coronel Moreno, número 14. Preste atenção, os conservadores do DF só têm uma opção de voto para governador do DF, que é o Coronel Moreno, número 14. E por que eu digo isso? Porque o Ibanez nunca teve nenhum compromisso com as pautas do Bolsonaro. Vamos ser francos, vamos ser realistas. O que o Ibanez tem de pauta? O que o Ibanez tem de convergente com o Bolsonaro? Nada. O Ibanez fechou tudo. O Ibanez perseguiu comerciantes. O Ibanez faliu comerciantes. O Ibanez fez todas as políticas nefastas, construiu hospital de campanha, em vez de investir na infraestrutura da saúde do DF. Ibanez teve o seu secretário de saúde preso, mas por exercer um controle ferrenho sobre a Câmara Legislativa, Ibanez sobreviveu politicamente. Além disso, ao longo do tempo e em todos os atos promovidos, chamados, convocados pelos patriotas, o Ibanez sempre se posicionou contra, criando dificuldades, colocando um monte de problemas para que as pessoas pudessem participar. Não deixou vender água na esplanada. Olha o absurdo da cabeça desse cara. Fechou aquelas escadarias de acesso. Enfim, de todas as formas, o Ibanez tratou de boicotar os atos dos patriotas aqui no DF. Portanto, a hora de dar o troco é agora. Se você ainda está em dúvida sobre em quem votar aqui no DF, vai uma dica. Se você quer votar em alguém que tem um compromisso com a pauta conservadora, compromisso de defender o armamento da população civil, o compromisso de defender a vida contra o aborto, contra a ideologia de gênero, a favor de homeschooling, todas essas pautas, em favor das escolas cívico-militares, você só tem uma possibilidade eleitoral. Qual é essa possibilidade? Eleger o Coronel Moreno. Coronel Moreno atropela nessa reta final, logo estará passando ainda tanto a Leila do vôlei quanto o Paulo Otávio, porque os dados que nós temos aí são de pesquisas realizadas até o dia 27, ou seja, nos últimos dias o crescimento da campanha do Coronel Moreno é algo verdadeiramente perceptível aqui em Brasília, como é perceptível também o crescimento da candidatura do Bolsonaro e também o crescimento da candidatura da Damares. Portanto, a grande notícia dessa reta final na disputa aqui no DF é, sem sombra nenhuma, a candidatura do Coronel Moreno do PTB, número 14, o homem que está atropelando na reta final. E vou fazer uma confissão para vocês. Eu não estranharia se o Coronel Moreno, no domingo, quando da totalização dos votos, e se não houver magia, o Coronel Moreno estará no segundo turno. Para isso ele depende de você, porque o meu voto ele já tem. O meu voto o Coronel Moreno já tem. Agora falta o seu voto. Vamos buscar, é o único candidato realmente comprometido com a pauta conservadora. Os demais são oportunistas. E nem se fala o da esquerda, que esse é a negação da realidade. Esse quer voltar, se ele puder, ele restaura aqui a avenida do MST. Então, vamos ter esse cuidado na hora de votar. Nós temos uma opção conservadora no DF e não podemos abrir mão dela. Vá, pense, reflita, chame seus amigos, convoque os seus amigos para votar.
Bolsonaro presidente, Coronel Moreno governador, Damares senadora. Na ordem, Bolsonaro 22, claro, Coronel Moreno 14 e Damares 100. Além de votar em candidatos a deputado distrital e federal ligados na pauta conservadora. Nosso voto faz a diferença. Nosso voto será o troco para o Ibanez, que em 4 anos só fez uma coisa: desrespeitar os patriotas. O resto, nada. Portanto, compartilhe e mande para os seus amigos. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.